para a Lua, ele vai no programa do Gentili. Ele começa a ficar famoso, perante, nem que seja perante um bando de ignorantes, mas o próprio Platão lá atrás, no mito da caverna, ele já disse: você vai preferir viver uma vida servindo junto a um homem pobre como um servo da gleba, ou seja, você prefere viver a realidade, saber que você é um esfarrapado, um pobre esfarrapado, ou você quer viver um mundo de ilusões, onde você pensa que é rei? Essas pessoas, elas perdem a namorada se elas largarem essa verdade que elas se abraçaram como uma espécie de... Agora me fugiu a palavra, mas um axioma, mas não seria axioma, que no caso seria uma espécie de dogma. Essas pessoas, elas se apegam a esses dogmas. E se elas abrirem mão do dogma, elas perdem os fiéis. Aquela estruturação não é estrutura científica. O que o professor Júlio está aqui chamando a atenção é que não tem nenhuma publicação fundamentada que passou pela academia. Se a ideia é boa, bota em discussão, e o que vale é a lógica. No mundo acadêmico e científico, não vale bater na mesa, gritar ou apelar à autoridade. O que vale é a fundamentação do teu trabalho. Ele tem evidência? Então nós, agora, cientistas, podemos chamar a atenção que falta conhecimento para o pessoal do agronegócio. Por quê? As evidências científicas que nós temos mostram que se forma uma espécie de um oceano de umidade que rega todo o sudeste e sul do Brasil e da América. O celeiro do mundo é regado pela água que sai do Amazonas, sai da Amazônia. Então eu estou dando evidências para esse homem do agronegócio que tem uma visão encurtada e mais objetiva, ele quer dinheiro imediato, para mostrar para ele: olha, meu amigo, no futuro você vai perder dinheiro. Aí eu mostro com qual ciência. Aqui eu estou utilizando várias ciências, inclusive a economia, que é uma outra ciência também. Mas, Júlio, eu achei interessante essa tua digressão. Eu vou puxar aqui, porque eu sei que o seu tempo é curto e eu estou tentando aqui não te atrapalhar muito. O professor Júlio vai fazer parte dos grupos de estudo dele. Aqui, Até os alunos... Deixa eu falar já que você falou aí do documentário Netflix, tem um outro livro chamado Mercadores da Dúvida, que tem um documentário também sobre o livro, e que lá conta a história da origem, onde que começou essa fabricação de controvérsia. Porque quem inventou isso, na verdade, foi uma empresa de relações públicas norte-americanas contratada pela indústria do tabaco. E lá atrás, na década de 70, 80, qual que era lá? Negar o consenso científico de que o cigarro está associado a tipos de câncer. E adivinha quem que eles chamaram para fazer essa defesa? Dois físicos também. Né? Dois físicos que eles eram alemães, mas na época da Segunda Guerra Mundial eles foram nacionalizados norte-americanos. E eles trabalharam lá daí na indústria, ali no período pós-guerra, inclusive compondo ali a parte, digamos assim, da inteligência da Guerra Fria. E eles saem ali da Guerra Fria com essa estrutura de atacar justamente o consenso científico. E com que intenção? Para negar justamente aonde afeta a saúde pública, onde afeta o meio ambiente, e aonde eles conseguem atacar a regulamentação, para, como diz lá o ministro, né, o Salles, deixar a boiada passar. Você tira a regulamentação e aí você produz mais agrotóxico, vende mais agrotóxico, não combate as queimadas, não combate a emissão de CO2 e vai nessa linha. Então é interessante esse livro, Mercadores da Dúvida, e o documentário sobre o livro, aonde eles, basicamente, qual que é o lema deles? A dúvida é o produto. Então eles colocam dúvida onde há consenso científico. E a minha preocupação é essa: é difícil explicar para os nossos estudantes que a ciência é, sim, um campo aberto, não é dogmática, não tem verdades universais e indestrutíveis. Esses paradigmas podem ser refutados e a gente pode ter uma quebra de paradigma, mas entenderem que não é um ignorante ou uma pessoa que tem uma formação, ainda que seja uma formação... Esses cientistas que são vendilhões, imagine, gente, há pouco tempo atrás o professor está chamando a atenção que a indústria americana usou o expediente de chamar físicos para negar que o tabaco dá câncer. É o que estão fazendo hoje.
Eles chamam falsas autoridades ou pessoas que são autoridades, mas são vendilhões, como tem os vendilhões do templo, tem os vendilhões também do campo científico. E essas pessoas ficam famosas, vivem uma vida boa, com base no quê? Empregando o seu título, a sua formação, porque eles têm o benefício da dúvida, eles não precisam provar. Eles só ficam trabalhando em levantar, né, questionamentos e pôr dúvida na cabeça das pessoas. Inclusive, então, eles não negam, eles dizem que está em estudos, está em processo de discussão. Né? E aí, claro, normalmente eles usam argumentos de tribunal, né? Eles usam o argumento do advogado. Eles não negam, eles apenas dizem assim, não, há estudos, mas não foi provado nada. Inclusive, eles usam essa ingenuidade da prova, né? É comprovado. É a falácia de apelo à ignorância. É meio difícil o nosso querido presidente conseguir até construir uma falácia, mas ele quase conseguiu. Quando ele disse que não foi provado, que foi provado, que não foi provado, ele estava querendo dizer o seguinte: como não há prova de que não faz mal, então eu tenho que dar a cloroquina para todo mundo, porque então, por benefício da dúvida, pode fazer bem. É o contrário no campo científico. O critério de precaução científica, se não existe uma prova de que é benéfico, porque tem que ter a prova que é benéfico, você não vai correr o risco de fazer o mal para a pessoa se não tem prova ainda, talvez vai aparecer daqui 20 anos o uso dessa substância, os problemas que elas vão causar na pessoa. Talvez a pessoa não morra agora, talvez, de Covid, porque eu já tenho, né, a gente está cada vez vendo essa doença se aproximar mais, mas a gente tem na família já pessoas que se curaram sem tomar nada. Então eu vou passar a defender, então, como meu presidente, no raciocínio na linha do meu presidente, que se ele se curou tomando nada, ou provavelmente até tem um que ele toma cerveja continuamente. Um do futebol, que pegou Covid. Ele toma cerveja, é um botequeiro, esse gosta de cachaça. Ele toma cachaça direto. Daqui a pouco eu, com a racionalidade do presidente, vou dizer que porque o meu amigo do futebol se curou tomando cerveja, então tem que dar cerveja para a população. Inclusive, eu acho que tem mais evidência científica que a cerveja seria mais benéfica do que, né? Claro que eu estou falando de bebida alcoólica aqui, eu não estou induzindo os meus alunos a beber, pelo amor de Deus. Eu estou levantando um exemplo só de que, como a maioria das pessoas é assintomática, essas pessoas são assintomáticas, boa parte delas utiliza ou bebe bebida alcoólica. E agora eu vou pegar, então, esta relação, que não é uma relação científica, uma relação de falsa causa, uma falácia, e vou dizer, então, que o álcool daqui a pouco cura a Covid-19, ou como o Trump falou nos Estados Unidos, espero que perca no mês que vem essa eleição, né, e tenho certeza que vai perder, vai levar uma lavada, né? E aí o que acontece? O Trump disse que porque era para usar detergente, ou ainda, e aí me assusta, Júlio, o pessoal da tua área, a gente tem que brigar, hein? O astronauta viu numa lâmina que vermífugo Anitta matava o vírus. E aí ele, com essa falácia maluca, ele diz que então se mata o vírus ali, mata no corpo humano. Aí, gasolina também mata na lâmina. Ah, sim. O problema é no meio biológico, no corpo, né? Vai matar o corpo junto daí, né? A maioria dos produtos, por isso que tem um protocolo. O Júlio, eu não tenho esse domínio todo dessa linguagem que o Júlio já tem no campo mais das exatas, mas esse protocolo, ele tem um protocolo. Você primeiro vai fazer o teste assim, depois você vai passar para determinados, depois você vai para um animal mais complexo, um primata, um cachorro, você vai usar um porco, se for pesquisas do coração, porque o coração é mais parecido com o coração humano. Por último, você testar no ser humano, né? Agora, matei na lâmina, pronto, serve para o ser humano? Nós estamos sendo governados por gente que não valoriza a ciência, Júlio. Não, e aí tem um problema, né? É ingenuidade ou é má fé mesmo, né? Se você imagina que o cara é astronauta, né? Pelo menos foi, né? Já esteve em órbita da Terra. E ele tem um conhecimento básico do que é ciência, do que é pensar e fazer ciência, e ele vem a público. Inclusive, ele cita que existe um trabalho de pesquisa nessa seara do vermífugo ser eficaz, e usa, né? Não, tá.
Tem estudo que prova. Só que daí, quando ele é questionado, cadê esse estudo? Aí ele diz, ah, não, é que o estudo está submetido a uma revista para pareceristas, né, especialistas da área, estão analisando. Então, não pode ser divulgado o estudo. Espera aí, um estudo, né, e ainda não foi nem publicado? Cara, se você prepara um artigo e ele está no formato da revista, do escopo da revista, a revista aceita para fazer a avaliação. Só que ele ser aceito, ser publicado, tem um caminho longo. Ele vai ter que passar lá por 2, 3 especialistas da área e vai ter que ser reformado, vai ter que ser revisto. Você submeter não é garantia de aceite. E ele daí sai com essa argumentação, né? Não, porque já tem estudo, já tem prova. Não, não tem estudo, não tem prova nenhuma. Né? É muito superficial, né? Por isso que eu digo, pô, é má fé, né, ou ingenuidade? Eu aposto na má fé. E nós estamos falando, para quem não sabe, nós estamos falando aqui do ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, infelizmente, tá? Infelizmente, porque é a única pessoa que foi financiada pelo país, né, pela nossa nação, foi financiado para ir uma viagem espacial e daí a gente vê algumas atitudes que são assustadoras. Júlio, eu estou colocando aqui um quadro... Só uma coisa, do mesmo ministro, né? Ele tem uma empresa que não está no nome dele, claro que ele não pode, né, porque ele é um militar, de fabricação de espuma de travesseiro, que ele alega que é o travesseiro da NASA. Só que isso é falso. E ele vende, né? Ah, o travesseiro da NASA. Cara, já imaginou a NASA resolve processar ele? Como assim está vendendo um travesseiro da NASA? A NASA ela usa esse tipo de agora me foge o termo lá, de composição desse material, mas ela não investigou isso, ela usa do mercado. E ele usa essa argumentação. Falsa também, né? Perfeita. Júlio, nesse campo aqui, vamos tentar só jogar aqui, ó. Eu coloquei o seguinte: existem algumas verdades dentro das proposições que nós... Tem algumas verdades, nesse campo vermelho aqui estão verdades que a gente ainda não conhece. Isso daí é para os nossos alunos se formarem, estudarem, pegarem o que você estudou, pegar o que eu estudei, pegar o que os outros estudaram e se aprofundar e descobrir coisas novas para nós. É esse campo vermelho aqui. Existem coisas que nós conhecemos e cremos. E temos, então, por que é conhecimento? Conhecimento é quando as crenças que nós temos, elas têm uma justificativa. Se elas têm justificativa com base nas evidências, nós temos, então, aquilo que nós chamamos de conhecimento. Algumas crenças verdadeiras ainda nós não temos uma justificativa, mas não é porque nós não temos uma justificativa que elas não são verdadeiras. Vou dar um exemplo para vocês. Existem estudos sobre o benefício da fé na cura das pessoas. Ainda não está muito fundamentado, mas existem algumas evidências que apontam que, embora a ciência não soubesse até a década de 90, tivesse muito mais uma intuição de que seria benéfico a fé, agora foram feitos estudos científicos mostrando que grupos de pessoas que têm fé, que têm algum tipo de crença religiosa, podem ter uma melhor recuperação em alguns tipos de doença. Claro, com o maior medo de dizer isso e alguém daqui a pouco querer cobrar que a pessoa se cure ou fique feliz com câncer ou com esse tipo de doença. Não é isso, gente. É só mostrando que existe um benefício, existe um estudo. Então, nesse campo aqui que está aparecendo cinza para vocês aí, Júlio? Ele tá meio marrom. Meio marrom? Então, esse campo marrom seria, então, aquilo que a gente até crê, mas não tem ainda uma justificativa, uma evidência científica. E aí existe aquilo que não é verdade, mas as pessoas creem. E, Márcio, deixa eu... Fica à vontade. É interessante, né, essa intersecção que você colocou aí, né, e os domínios, né? Aí ali em torno do amarelo, na fronteira, né? Pô, daí dá para a gente trazer para a conversa o Thomas Kuhn, né? Que você tem o paradigma estabilizado, tem o núcleo duro da teoria, mas na fronteira é onde a teoria, a ciência tem, às vezes, aquele problema que ela não consegue responder, né? Ali na fronteira. E é ali na anomalia que você cria ciência nova. Se você tiver uma outra ciência
que explique aquela que já existe e resolva aqueles outros problemas da anomalia, aí você tem rompimento de paradigma. E aí você substitui um paradigma para outro. Mas que nem a gente estava falando lá atrás, isso leva o quê? Décadas, centenas de anos para acontecer, né? Não é uma coisa assim que você derruba o consenso científico. É uma coisa que leva tempo, né? Mas é interessante aquela divisão que você colocou. Como nós estamos na correria aqui do ensino remoto, eu e o professor Júlio não tivemos tempo de articular perfeitamente a aula, nós fizemos muito mais no coração aqui e na empolgação, quando eu vi a aula que ele deu junto com o pessoal do Gruta e o pessoal da UTFPR, eu pedi essa ajuda para ele e ele se dispôs. Mas veja, Júlio, como é que a gente está sintonizado, né? Porque a gente está no campo da ciência. Então, já estava aqui, o Thomas Kuhn, para falar sobre o que é um paradigma e a ruptura dos paradigmas. Eu vou deixar isso para os alunos depois se aprofundarem esse slide aqui, para que eles possam se aprofundar, certo? E aí vou tentar puxar um pouquinho, como eu não consegui articular na velocidade do nosso pensamento, eu quero só puxar um slide que eu espero que esteja... não, ele vai estar mais para o final aqui. Só um segundinho, porque você falou de anomalia. E eu queria pegar... eu acho que eu perdi. Eu perdi, está em outro. Foi algum que eu perdi, mas sobre o processo científico. Como você falou sobre anomalia, eu vou deixar por aqui, então. Como você falou sobre anomalia, acho que era importante, assim, nós estamos vivendo a descoberta de uma nova doença, mas existem estudos sobre vírus. Então, nós não partimos do zero. É uma anomalia que aconteceu. Fugiu, quebrou-se, né, uma estrutura de defesa com um campo científico dominando essas doenças, mas a natureza ela não se limita à razão humana. Ela apresentou um novo problema. E quando apresenta um novo problema, é o desafio para as pessoas buscarem novos métodos, novos protocolos. Você falou do protocolo dos chineses e dos russos. E as pessoas têm a ilusão de que, assim, os Estados Unidos definiu qual é o protocolo mundial. Ou a Alemanha definiu, ou os Estados Unidos e a Europa definiram. Não. A Rússia ensina o mundo. O Instituto Butantan ensina o mundo. Tem gente que acha, também tem um preconceito científico. O Instituto Butantan é uma das maiores autoridades no planeta em alguns tipos de doença. Nas doenças tropicais. No combate à varíola, no combate à febre amarela, no combate a diversas doenças. Então, você vai chamar quem para discutir sobre vírus? Sobre doenças que são pandemias. Você vai chamar um especialista na área. Claro, você tem o apoio de diversas áreas aí. Inclusive, o Petros Adhanom é um sociólogo que dirige a Organização Mundial da Saúde, porque essa ciência também está envolvida na organização da saúde, na distribuição de vacinas e etc. Então, você tem esse primeiro ponto, né, a ser observado. E o que acontece agora? Por que está tendo as pessoas ficam perguntando, mas por que tem 200 vacinas? Porque a resposta existe. A forma que nós vamos encontrar a resposta é esse quadro que eu precisava que sumiu. A resposta que nós estamos buscando, ela pode ser encontrada de diversas formas, com diversos caminhos e protocolos, com diversos métodos já conhecidos. E por que é importante apostar na pluralidade? Porque se você jogar todas as fichas num só protocolo, num só método, olha uma que eu achei espetacular, Júlio. Acho que é o Instituto Butantan ou é outro brasileiro que agora, se eu esqueci, eu peço desculpas, mas foi feito um estudo sobre a resposta da imunidade do cavalo ao vírus. Sim. Aqui no Brasil. 5.000 vezes. E a ideia que foi utilizada é a mesma de defesa das mordidas de cobra, né? Aumentar. Veja, é uma outra maneira de resolver o problema que não tem nada a ver com vacina. O outro caminho. Por outro caminho. Sim. Certo? Júlio, o que mais aqui que seria importante? Eu vou passar os slides que você poderia nos ajudar aqui um pouquinho. Você falou sobre Thomas Kuhn e eu sei que você é um cara que manja muito do Bachelard, né? um dos seus estudiosos. Poderia falar alguma coisa para nós do Bachelard? O que tem de contribuição dele no campo da ciência, da filosofia da ciência? O Bachelard, eu gosto muito do Bachelard porque ele era professor como a gente, assim, né? E não é professor assim, né? Porque não conseguiu ser outra coisa e se tornou professor, né?
escolheu ser professor. E ele foi professor de escola básica